Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 3. Vocês trouxeram a Bíblia? Tudo bem. O que nos impede de usar nossos dons e talentos a serviço do reino de Deus? E eu te convido a ler comigo Êxodo capítulo 3, versículo 4. Encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: o que está aí escrito na Bíblia de vocês? E ele respondeu: eis-me aqui. Eu quero que você coloque o teu nome e a gente vai ler de novo. Amém? Quando o Senhor viu que ela se aproximava para ver, Deus do meio da sarça a chamou e disse: Estela, Estela. E ela respondeu: eis-me aqui. Amém? Glória a Jesus. Queridas, essa é uma história muito conhecida, de um personagem muito conhecido, historicamente falando, um personagem super relevante, chamado Moisés. E nós vemos aqui o momento em que ele é chamado por Deus pelo nome. E desde já eu quero dizer que Deus se relaciona conosco assim. Ele criou toda a humanidade com um propósito geral, mas de maneira específica, Ele nos formou com propósitos específicos que caminham juntos para o propósito final que Ele deseja. Deus rege a história. Nada que eu e você fazemos pega Deus de surpresa. O seu pior pecado na sua vida não pegou Deus de surpresa. Você pode ter sido criada na igreja, ter conhecido a Deus desde muito pequena, e em algum momento você se viu numa enrascada, em algo que você mesma se colocou. Você sentiu vergonha, sentiu culpa, se sentiu frustrada pelo seu fracasso naquele momento. Mas o seu fracasso ainda assim não pegou Deus de surpresa. Deus que nos criou, Ele existe acima do tempo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o amanhã, Deus já está lá. Eu não vejo amanhã, eu não sei como vai ser o amanhã. Eu posso pegar o meu planner, me planejar, posso sonhar, posso me preparar humanamente falando, mas eu não tenho nenhum controle sobre o meu amanhã. O meu planejamento, a gente aprende isso na terapia, é para eu conseguir reduzir os imprevistos. Mas ainda assim, eu não tenho controle sobre o amanhã. Mas Deus, que me criou, está sentado no alto e sublime trono. Ele já está lá no amanhã, Ele já sabe tudo que vai acontecer. Está tudo sob controle. Quando a nossa mãe, a primeira mulher, Eva, acreditou na mentira de Satanás e comeu o fruto proibido, ela não pegou Deus de surpresa. Então, Deus nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece. Mas nós vemos a resposta de Moisés, e a resposta de Moisés foi: mas esse eis-me aqui, esse estou aqui, não significava nesse momento eu estou aqui para o teu propósito para a minha vida. Esse estou aqui de Moisés, nesse momento, não significa eis-me aqui para viver aquilo que tu queres para mim. Porque se eu e você continuássemos lendo o texto, a gente vai ver que Deus chama ele, que Deus se revela a ele, Deus diz quem ele é. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus revela a ele que: Moisés, eu sei tudo o que o meu povo está passando.
Eu sou Deus, mas eu estou vendo toda a aflição do meu povo. Eu sou Deus e inclusive te conheço, te chamei pelo nome. Mas a resposta de Moisés não significa um aceite nesse momento. Porque a gente vai ver que Moisés coloca várias questões e vários, tem certeza, eu não consigo, eu não sei falar. Eu cheguei a contar aqui, e eu, no mínimo nas minhas contas, que eu sou péssima em matemática, vi 5 desculpas de Moisés. Mas tem certeza que sou eu? Ah, envia outro. Envia outra. Envia outra. Mas e se acontecer isso? Envia outra. Em todas as vezes, Deus diz: se acontecer isso, eu estarei com você. Eu estarei com você. O estarei com você de Deus, ele é muito diferente. Se ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, pode acreditar que é verdade. Ele está conosco. Se ele prometeu enviar o Consolador para estar contigo e para não te deixar órfã, pode acreditar, é verdade. E a gente vai ver que a história de Moisés, a partir desse chamado, Deus vai tratando com ele em todas as questões. Quando a gente fala de 2 talentos, a gente vê que Moisés foi um homem relevante. A história de Moisés, ela é única. Existem muitos homens brilhantes na Bíblia, muitas mulheres brilhantes na Bíblia, mas Moisés, a gente pode colocar ele no ranking, ele está nos top 10, top 5. A maneira que Deus usa Moisés ao longo da sua vida é uma maneira sobrenatural. Mas se você for ver o passado de Moisés desde o começo, se a gente fosse analisar a história dele humanamente falando, não era para ter dado em nada. Ele já começa nascendo em meio a um infanticídio. A forma que Moisés é preservado em sua vida é uma maneira que a mão de Deus estava sobre ele. Deus quis preservar Moisés e preservar ele naquele cestinho, até chegar na mão da filha de Faraó. Ele chegou na mão de quem Deus queria que chegasse. Toda a nossa história, a minha, a tua, ainda que não tenha sido da forma que nós desejássemos, não tenha sido uma história tão linda assim, Deus preservou a nossa vida até aqui, para o propósito que Ele tem para nós. Não duvide disso. E uma das primeiras coisas que eu coloco aqui e trago para você, como um impedimento, como aquilo que pode nos impedir de desenvolver os nossos dons e talentos para o serviço do reino de Deus, para o propósito que Deus tem para a nossa vida, é um passado não resolvido. Moisés tinha um passado não resolvido. Ele foi criado na casa de Faraó, no palácio. Só que ele sabia a identidade dele, nacionalidade dele, ele sabia que ele era hebreu. A mãe dele cuidou dele, Deus quis assim também. E nessa construção de identidade de Moisés, eu imagino que não foi fácil. Eu sou hebreu ou eu sou filho de Faraó? Ou eu sou da família real egípcia? Quem que eu sou? E essas crises de identidade são perceptíveis quando a gente vê os conflitos que Moisés se mete. Quando ele tenta, por exemplo, separar. Quando ele tenta, por exemplo, na primeira vez que ele viu um hebreu sofrendo, ele faz o quê? Se mete e mata o egípcio. Ele pensa que ninguém está vendo, mas é muito difícil a gente fazer alguma coisa escondida. Alguém viu. Tanto que no próximo episódio da vida de Moisés, quando ele vê 2 hebreus brigando e ele vai tentar apartar, o que é que dizem para ele? Quem que tu pensa que você é? Tu acha que tu vai fazer conosco que nem que tu fez com o egípcio? Alguém viu o que ele fez de errado. Ele pensou que ninguém tinha visto. Depois disso, a gente acompanhando o texto bíblico, a gente vê que Moisés foge.
E aí ele vai para o deserto. E o deserto é o lugar que Deus trata conosco. É o lugar que a gente não quer ir. Não é um lugar que alguém queira construir uma tenda ou uma casa. A gente quer na beira da praia, com água fresca, com uma visagem, um visual muito bonito. Mas é no deserto que Deus nos conduz para tratar conosco nas feridas do nosso passado. E ali naquele deserto, longe do palácio, longe do povo, Moisés cuidando do rebanho do aquele que viria a ser o seu sogro. E ele passa um tempo ali. Quando Deus fala com Moisés, Moisés tem 40 anos. Mas não é com 40 anos que Moisés está pronto para assumir o seu chamado. Ainda vinha uma longa história de trabalhar de Deus na vida de Moisés. O tempo de Deus, ele é real. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus nos chamou. E isso vai acontecer no tempo certo. Enquanto esse tempo não acontece, Deus está trabalhando para aquilo que Ele quer nos conduzir. Você crê nisso? A nossa ansiedade não vai acelerar o andar de Deus conosco. O que a minha ansiedade pode fazer é eu me meter em enrascada, é eu querer dar um jeitinho, uma ajudinha para Deus, como mulher gosta disso, não é não? Mulher adora dar uma ajudinha, seja para Deus, seja para o marido. O marido está dirigindo, a gente está do lado, a gente está freando por ele. A gente está dizendo, não, cuidado. Está dirigindo por ele. Mulher, quando... Mulher, jovem da casa do Senhor, está ali, né? Aí não aparece nenhum crente para ela namorar. Aí ela conhece alguém lá no mundo. Ele é tão bom, tem um caráter, mas ele não é crente. Eu vou lá, ser a missionária da vida dele. Evangeliza o menino, traz ele para a igreja. O menino só vem para a igreja por causa dela. Ela quer dar uma ajudinha para Deus, né? Quer converter o garoto. A gente tem essa tendência. Sara quis fazer isso, dando uma ajudinha para Deus, para dar um filho a Abraão. E vejam as consequências até hoje do que essa ajudinha de Sara deu, né? Até hoje existe um conflito na Palestina entre árabes e judeus. Os filhos da ajudinha de Sara, filha de Agar, e o filho da promessa, que era para Sara esperar, porque Deus tinha prometido. A tua ansiedade não vai mexer os pauzinhos para Deus acelerar o processo. Espere. O tempo de Deus, Ele está no controle e Ele está trabalhando na tua vida. Um passado mal resolvido pode, sim, atrapalhar que eu use meus dons e talentos a serviço de Deus. Mas é bom a gente diferenciar o que é dom e o que é talento. São palavras muito próximas, que mesmo a gente que talvez tenha sido criado na igreja, às vezes tem dificuldade de diferenciar. Primeiramente, dons. Dom significa presente, ou seja, é uma dádiva de Deus. Você não compra dom. A Bíblia registra momento no Novo Testamento que alguém quis comprar um dom, quis pagar pelo dom, mas dom não se compra. E quando se fala especificamente de dons espirituais, como o que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 12, na primeira carta, todos aqueles dons que estão ali, eles são espirituais. Por quê? Porque quem dá é Deus. Quem dá é o Espírito Santo, não para qualquer pessoa, para a mulher cristã, para o homem cristão, a fim de que sejam usados não para objetivos egoístas, mas para a edificação da igreja, a bem de viver o propósito que Deus tem para nós. Então existe o objetivo de ser servido ao reino de Deus. Os dons espirituais servem para isso. É uma habilitação especial a uma mulher cristã. Nós estamos diante de mulheres, preparando essa mulher para ela ser útil à edificação da igreja.
São dons sobrenaturais, são dons espirituais, provenientes do Espírito Santo de Deus. Já talentos, existem os talentos naturais e os adquiridos. Ou seja, talentos que Deus me deu, já nasci com eles. A gente pode observar no ser humano desde que ele é criança. Você já conheceram alguém que canta desde os 2, 3 anos de idade? Por exemplo, é um talento, canta muito bem, já nasceu com esse talento. Ou pode ser adquirido. Eu conheço gente que aprendeu um instrumento velho, digamos assim, mas se dedicou, estudou e hoje é um bom músico. Adquiriu esse talento. Então, o talento natural é concedido por Deus e o adquirido é conquistado e desenvolvido pela própria pessoa. Ambos, dons e talentos, podem e devem ser usados para a glória de Deus, mas eles podem também não ser usados. Nós vemos aí no mundo secular cantores assim, maravilhosos, mas que usam seu talento, infelizmente, para propagar uma mensagem de Satanás. Recentemente nós vimos o triste fato da morte de uma cantora muito famosa, que inclusive teve a experiência de conhecer a Deus na igreja, mas optou não usar mais seu talento para a glória de Deus. Fazer um videozinho cantando uma música cristã, todo mundo pode fazer, gente. E até está virando até tendência, né, dos cantores seculares. Aí todo mundo fica besta vendo, né, os crentes. Olha que lindo. Porém, não está sendo uma escolha. Ninguém está deixando de fazer agenda no mundo por causa disso. Infelizmente, essa moça, mais nova que eu, usou a sua vida e os seus talentos para cantar a canção do inferno sobre uma geração. Ou seja, eu e você temos livre-arbítrio, poder de escolha, para não usar meus talentos para a glória de Deus. E aqui nós vemos Deus tratando com Moisés. Antes de Deus usar Moisés para o grande propósito que Deus tinha, especificamente na vida de Moisés, de forma macro, tudo apontava para Jesus. Porque, libertando o povo do Egito, era uma das partes do quebra-cabeça da história de Deus, que apontava para a vinda de Jesus. Eu e você, que vivemos pós-vinda de Jesus, estamos também como peças nesse quebra-cabeça, do grande arquiteto do universo, que quer usar a mim e a você para o propósito maior de expansão do seu reino, até que Jesus venha. Um passado não resolvido, ele pode, sim, atrapalhar. Porque quando Deus chama Moisés aqui, Moisés não está bem resolvido, Moisés está cheio de ferida e traumas do passado, está cheio de mágoa, ele não sabe nem quem ele é, ele se acha um lixo. Ele saiu de tudo, tentou fugir do passado dele e foi para o deserto, mas lá no deserto Deus encontra ele, e Deus começa a trabalhar, e Deus começa a forjar, e Deus começa a dizer: estende tua mão, coloca no teu coração, estende tua mão, a mão está leprosa, coloca no coração, a mão fica sem lepra. Ali, o que está leproso não era a mão de Moisés, era o próprio coração dele, cheio de marca, de ferida do passado. Deus ali queria dizer para ele quem ele era e que a vida dele tinha sentido. Existem muitas mulheres hoje não desejando viver e achando que a sua vida não tem sentido algum. Elas têm desejado, devido à sua história antiga, ao seu passado, ou um presente de depressão, ou um presente de ansiedade, desejado morrer, pedido para morrer, tentado morrer. Mulheres cristãs que ouviram que Jesus é a vida e vida é a abundância, mas isso não encontrou o coração delas, isso não faz mais sentido para elas, e elas desejam morrer. Esses dias eu li uma história de um homem que desejava morrer,
E nesse caminho de desejar morrer, de pedir morrer, Deus mostra para ele como teria sido a vida se ele não tivesse nascido. A irmã mais velha dele não teria sido salva de um afogamento. Muitas pessoas não teriam sido abençoadas pelos talentos que ele tinha. E assim, várias coisas que Deus foi mostrando para ele. Olha, seria assim se você não tivesse nascido. Nossa vida tem um propósito. Talvez tua mãe não te desejou, teu pai não te desejou. Talvez tentaram te matar no ventre. Talvez a tua própria mãe. Mas Deus te preservou aqui, porque Ele tem um propósito. Quando uma mulher entende isso, ela entende tudo. O primeiro alguém que foi criado para um propósito e não viveu esse propósito se chama Lúcifer. Seu nome significa trazer a luz. É um ser de luz. Mas porque tinha livre-arbítrio, escolheu se tornar o príncipe das trevas. E depois da sua escolha de não viver o propósito para o qual foi criado, porque ele é um ser criado, os anjos são seres criados assim como nós, seres humanos. Desse jeito, ele conseguiu arrastar a terça parte de anjos, que também deixaram de ser anjos para se tornarem demônios. E ele continua com o mesmo objetivo até hoje: matar, roubar, destruir. Dessa vez não mais com anjos, mas conosco, seres humanos, conosco, mulheres. Ele tentou isso com os primeiros, com Adão e Eva. Ele chegou na primeira mulher perguntando: é verdade o que Deus disse? E formulou a frase distorcendo a verdade da palavra. Essa estratégia de Satanás não mudou, ela continua sendo a mesma até hoje. É verdade o que Deus disse? É verdade o que está escrito nesse livro? Mas esse livro não é um livro escrito por homens? Como pode um livro de tantos séculos se manter intacto ao longo da história? Como pode ninguém ter acrescentado nadinha aqui ou retirado? É verdade o que Deus disse? E Eva, bobinha, apesar de ter ouvido a verdade, ela não conhecia de fato a verdade. Porque ela vai e diz: Deus disse que a gente não pode nem tocar no fruto. Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito que não poderia comer. Então aí existe e reside um dos perigos. Falei de um passado não resolvido, como isso pode atrapalhar que nós usemos nossos dons e talentos. O segundo, não conhecermos a nossa verdadeira identidade. Se eu não conheço a minha identidade, porque não conheço a Deus, logo, não conheço a Deus, não conheço o meu inimigo, o meu arqui-inimigo, logo, não me conheço, como que eu vou viver debaixo de um propósito maior? Existem muitas mulheres que continuam acreditando nas mentiras do diabo. Existem mulheres aqui dentro, presas e cativas ainda, porque acolheram a mentira de Satanás sobre quem vocês são. Existem mulheres hoje que acreditam que nasceram, por exemplo, num corpo errado. Estão num corpo feminino, mas não se consideram mulheres. Há 2 semanas eu ouvi isso de uma estudante de 14 anos, que ela se considera homem, apesar de estar num corpo de menina. Ela detesta seus seios, ela detesta seu corpo. E à medida que eu fui perguntando para ela por que ela acha isso, nem ela mesma soube responder. São mentiras que são sugadas para preencher feridas e traumas. São substituições. Satanás adora usar nossas feridas para mentir para a gente. E a gente às vezes acredita nessa mentira. Existem mulheres cristãs que não se consideram dignas por causa de erros do passado. Existem mulheres que não se consideram nem dignas de ser chamadas de cristãs.
Existem mulheres que acreditam que são um fracasso, porque não criaram seus filhos, porque seus filhos enveredaram por outros caminhos. Existem mulheres que, infelizmente, acolheram a mentira sobre quem são. Mas no momento em que uma mulher se chega até Deus, e a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Satanás detesta, porque ele está vendo que ele está para perder a batalha. Quando uma mulher conhece a Deus, e conhece quem é o seu inimigo, e sabe que ele é pai da mentira, e sabe que ele vai dizer que Deus não é tão bom assim, porque se Deus fosse bom, você não teria sido abusada. Se Deus realmente te amasse, Ele tinha te protegido daquele homem. Se Deus verdadeiramente te amasse, como Ele disse que Ele amou, Ele não tinha te permitido entrar nesse casamento falido com um homem que te violenta, que te maltrata, que não te respeita. Mas no momento em que eu sei quem Deus é, as mentiras de Satanás, eu consigo rejeitar uma por uma. Foi assim que Jesus fez no deserto, queridas. Em cada sugestão, em cada distorção de Satanás, Jesus ia lá, mas a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso. A gente rejeita a mentira com a verdade, mas eu só posso lutar se eu conhecer essa espada que é a palavra de Deus. Quando eu conheço a Deus, eu conheço o meu inimigo, e eu me conheço, eu rejeito as mentiras. Essa batalha é aqui, ó, na mente. A batalha travada é na mente. Rejeição de mentiras e substituição dessas mentiras pela verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você errou, você fracassou lá atrás, mas você não é um fracasso. Você não é um erro. Você não foi desejada por pai e mãe, mas Deus te desejou e Deus te contemplou no ventre da tua mãe. Deus te preservou, porque o propósito dele é muito, muito maior. Não dê ouvidos às mentiras. Rejeite as mentiras de Satanás com a verdade da palavra. Cada vez que Satanás jogar no teu rosto teu passado, que você se arrependeu, que você pediu perdão a Deus e você deixou, jogue na cara dele a verdade da palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sou o meu passado, eu sou o meu presente, onde no presente eu escolho me submeter a Deus e viver debaixo dos seus desígnios. Aleluia! É o meu presente que diz quem eu sou. E no meu presente, eu e você, pela fé, somos dependentes do Senhor. Entregamos nossa vida a Jesus. Nós somos dele. Você tem dono. Você tem Senhor. Você não é mais dona do seu próprio nariz. Aqui não tem esse negócio de meu corpo, minhas regras. As regras são do Senhor. Os mandamentos são do Senhor, porque Ele me fez e Ele sabe o que é melhor para mim. Aleluia. Quando eu conheço a minha verdadeira identidade, eu posso me colocar à disposição com meus dons e talentos. Mas se eu não conheço, isso pode ser um impedimento. Um passado não resolvido, onde traumas, feridas, cargas de rejeição, que influencia numa baixa autoestima, num sentimento de inferioridade. Eu compreendo que você deteste sua mãe hoje. Eu compreendo que você não consiga nem dar amor para os seus filhos por causa disso, por exemplo. É muito fácil você usar esse lugar para ficar abrigada, se proteger. Eu sou a vítima, você me feriu. Mas lugar de vítima não me coloca no caminho do propósito. Eu preciso superar esse lugar do que fizeram comigo, para me colocar
olhar e dizer: e aí, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Esse é o lugar de protagonismo na história. É o lugar de assumir o seu lugar e dizer: e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu vou viver presa nesse passado, nessa ferida, nesse ressentimento? Eu vou viver presa na falta de perdão? Talvez você seja essa mulher que até hoje você vive algo, vivencia um sentimento, um ressentimento, uma mágoa, uma má água, uma água venenosa, porque você nunca conseguiu perdoar, porque você acha que a pessoa não merece o teu perdão, porque você acha que ainda não está no tempo, você ainda não consegue. Só que perdão não é questão de sentimento, perdão é escolha, assim como amar. Perdoar, eu escolho perdoar, e os sentimentos seguem a minha escolha. Se eu e você formos esperar o momento certo, nos sentimos bem para perdoar aquele que nos feriu, a gente não vai perdoar nunca. Porque humanamente falando, eu quero que essa pessoa se dê mal, que o capeta que carregue para lá. Mas a ordem não é pedido, não é sugestão, é perdoai as ofensas uns dos outros. É assim o Pai Nosso, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu, perdoa a gente também, Pai. A gente adora pedir perdão para Deus, né? E se sentir perdoado. Mas por que a gente não faz isso com o nosso irmão? Ou com o nosso inimigo? Quando eu não perdoo, eu levo aquela pessoa comigo para onde eu for. Eu posso ir para o Japão, mas acontece alguma coisa lá no Japão, um gatilho, me lembra daquela pessoa, eu começo a reviver aquele ódio, aquele rancor, aquele sentimento. Eu estou lá no Japão, a pessoa talvez até já morreu, mas parece que ela está ali do meu lado, espetando meu coração de novo. Quando você perdoa, na verdade quem é livre é você mesma. Você libera aquela pessoa das suas costas. Mulher de Deus, tem mulher carregando fardo desnecessariamente. Tem mulher carregando sobrepeso desnecessariamente, porque não aprendeu a lançar sobre ele toda a ansiedade, porque não aprendeu a trocar o fardo pesado pelo fardo leve de Jesus Cristo. Carga cada uma de nós temos. A Bíblia diz, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então existe uma cruz, como diz aquela canção. A cruz tem a medida, nossa medida. Deus um dia calculou. A minha cruz não é a tua cruz não é a cruz dela. Cada uma aqui tem uma cruz, para cada uma carregar. Existe uma carga, mas a sobrecarga não existe mais, porque a sobrecarga Jesus levou na cruz do Calvário. O fardo agora é leve, porque Ele levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades. Então tem mulher amargurada, por quê ainda? Eu posso ter sido, antes de aceitar a Cristo, uma incrédula rancorosa, iracunda, e depois que aceitei a Cristo, me tornei uma crente iracunda e rancorosa. É possível. A igreja está cheia de pessoas assim. O que faz diferença na minha e na tua vida? A cruz precisa ser, de fato, o divisor de águas da nossa vida. É na cruz que eu entrego a minha vida e conheço quem eu sou, a minha identidade. É diante da cruz que eu jogo o meu passado, meus pecados, tudo que eu fiz, tudo que já me doeu, que já me machucou, minhas dores, minhas feridas, meus traumas. É diante da cruz, para eu receber da cruz a luz que emana do céu. É para receber da cruz a cura para as minhas feridas. É na cruz. É na cruz. É olhando para aquele que esteve lá e não está mais, porque ressuscitou. Nós precisamos saber lidar com o nosso passado. É nesse passado de dores que se criam fortalezas espirituais. E fortalezas espirituais são um reservatório de tristeza, de dor,
que pode durar a vida toda. Você pode ter passado a vida toda na igreja, mas ainda assim estar com questões do passado não tratadas, porque você nem deixa ser tratado. Quando tocam no assunto, não fala nessa pessoa não, por favor. Vira a página, nem toca no nome de fulano. Quando Deus fala contigo, tu finge que não é contigo. Ainda faz assim, ó, tá uma benção a palavra, né? Recebe aí, mas você não está recebendo. Quem gosta de ser confrontado, né? Não é fácil ser confrontado. A dor atua como um gatilho, como uma minativa, onde todas as vezes que você tem a oportunidade de fluir nos seus dons e talentos, aquela dor te faz desistir. Quantas de nós já pensamos em desistir? A assembleana gosta disso, né? Esse ano eu vou entregar meu cargo. Eu já disse para o pastor, vou entregar. Pensa no povo que gosta de entregar cargo. Assim como gosta de ter cargo, também gosta de entregar depois, né? Desistir por quê? Porque ainda acredita nas mentiras de Satanás, porque ainda está com um passado não resolvido, não tratado por Deus, e no momento que vem o aperto e alguma situação que ressuscita aquilo não tratado, ela pensa em desistir. Ela não consegue fluir nos seus dons e nos seus talentos. Eu já estou caminhando para o final. Por isso, quando Deus falar contigo, não fale só da boca para fora, um eis-me aqui, ou estou aqui. Porque o eis-me aqui de Moisés, em Êxodo 3:4, foi diferente do eis-me aqui de Isaías, no capítulo 6. Foi diferente. Isaías, quando disse eis-me aqui, ele disse envia-me a mim, eu vou viver o propósito, eu vou viver o teu desígnio. Eu sei, eu já aprendi, já te conheci, eu sei que tu és um Deus santo e que eu sou pecador, mas que só uma brasazinha trazida pela tenaz, tocando na minha boca, só um pouquinho da tua graça, Jesus, já é suficiente para me transformar em uma nova mulher, para me transformar de uma escrava do pecado para uma mulher que anda vitoriosamente sobre o pecado, dependente do Senhor, olhando para o céu, vivendo agora um propósito muito maior. Cuidado com esses raciocínios. As heresias, elas surgem assim, os sofismas, aquilo que Paulo disse, olha, que isso seja tudo desfeito, levado cativo. Batalha da mente. Essas fortalezas espirituais, elas são alicerçadas em feridas morais e emocionais, e são ativadas por traumas dolorosos. Uma mulher não tratada no seu passado da infância e adolescência, vai para o casamento trazendo isso, cria seus filhos trazendo isso. E que malefício é uma mulher não curada administrando uma família? Que malefício é para uma igreja uma mulher não curada em posição de liderança? A igreja tem sofrido isso, porque nunca se viu tantos crentes não convertidos, tantos crentes não libertos. Tem 30 anos de crente, mas continua sendo fofoqueira e mentirosa dentro da igreja. Tem 30 anos de crente, mas faz tudo escondido do marido. O marido não sabe não. O cartão lá está só passando o cartão. Mas não conta para o marido não. E assim tantas coisas, que tem impedido o bom andamento da obra de Deus, por causa dos pecados de estimação, sabe? Leva na coleira o pecado. Meu pecadinho, não mexe nele não. Meu pecadinho, sou assim, nasci assim, acho que eu vou morrer assim. Uma vez eu vi uma frase assim: como é que vai ser para esses crentes que não se falam aqui quando eles... Como é que é a frase, minha gente? Como que esses crentes que não se falam aqui vão querer morar no céu junto? Minha gente, eu entendi o objetivo dessa frase, mas assim, lá no céu, se chegar lá,
vai ser em um novo corpo, não é não? Glorificado. Essas coisas passadas ficaram para trás. Nas nossas diferenças, sem estar em pecado, sem pecar contra o nosso irmão, nos suportando, a gente chega lá e lá a gente vai ser diferente, não vai pensar com essa cabecinha daqui não inclinada para o pecado. Deus quer tratar os nossos problemas crônicos. Quando nós não perdoamos, nós nos tornamos aquilo que mais nos feriu. Já parou para pensar? Aquilo que a gente mais tem repúdio, repugna, a gente se torna isso. Quantas vezes nós já falamos: quando eu for mãe eu não vou fazer isso que minha mãe fez comigo, quando eu for mãe eu não vou fazer isso que meu pai fez comigo. Aí os anos passam, eu não quero casar com um homem igual meu pai. Parece que casa com um igualzinho, casou com o pai. Quando se vê criando filho, se vê fazendo justamente aquilo que a mãe fazia. Meu Deus, que dedo queimado. Por quê? Quando a gente não perdoa, a gente se torna aquilo que a gente mais detesta. Moisés precisava de confronto. Moisés precisava saber quem ele era. E eu já estou terminando. Assim como Pedro. Depois que Jesus ressuscita, Pedro está um caco. Porque Pedro ainda está naquela vivência do seu erro. Neguei Jesus, neguei a quem mais eu disse amar, neguei a quem eu disse que eu nunca negaria. E aquela tristeza no coração pelo que fez, se sentir indigno. Imagina Satanás lá: viu Pedro? Tu, hein? Tu que disse que não ia fazer, fez, né? Viu Maria? Viu Ana? Viu Sara? Tu, né? Fazendo isso, não é tu que é cristã? Não é tu que é crente? Que é mulher de Deus? Enche a boca para dizer que é mulher de Deus. E aí Jesus ressuscita. E Jesus aparece a Pedro. E de forma específica, Pedro, ainda diz assim, Maria Madalena veio ele primeiro, né? As mulheres, deu machixa, essa conversa fiada. Quem primeiro vê, quem primeiro é testemunha de ressurreição, são mulheres. Ei, avisa lá Pedro e os discípulos que eu estou vivo. Por que essa ênfase em Pedro? Jesus sabia que Pedro precisava. Jesus sabia como Pedro estava se sentindo, indigno do seu Senhor. E quando Jesus aparece para Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Olha o confronto. Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Que hora mais deslocada para fazer um convite para alguém viver um propósito, não é não? Que hora fora de hora para convocar alguém, comissionar alguém para uma missão que é cuidar das ovelhas de Jesus, que ele acabou de se entregar por elas numa cruz do Calvário, ultrajado, humilhado. Que hora é essa? Queridas, Jesus nos recebe como nós estamos. Ele nos recebe da forma que chegamos até Ele, em cacos, em pedaços, destraçada. Mas Ele pega para reafirmar o amor dele por nós. Ele pega para tratar o nosso coração e nos preparar para um propósito. Deus não descarta, a gente que se descarta. A gente que diz: não, eu não mereço, eu não sou digna. Mas Jesus diz: eu morri por você. E eu fui digno de morrer naquela cruz. E na minha dignidade você está justificada. Vem. Quando eu estava no caminho para cá, eu falei: Senhor, eu sei que tu queres falar com mulheres ali. Tu queres falar conosco. E Deus disse: fala a elas que tem mulher ali que precisa ouvir que eu estou chamando ela de volta, de novo, para assumir o lugar da seara. Você que abandonou o seu lugar, o seu posto,
Jesus te diz: eu estou te chamando de novo, ainda há tempo. Toma o lugar que é teu e vive o propósito que eu tenho para a tua vida. Jesus resolve o nosso passado. Em terceiro lugar, o que pode nos atrapalhar, já estou terminando, é uma personalidade, um temperamento e um caráter não tratado pelo Espírito Santo. Isso vai nos meter em enrascadas na hora de fazer a obra de Deus. Caráter não tratado, falta de maturidade espiritual. A igreja em Corinto era rica em todos os dons, tinha todos os dons, era a igreja ideal, porém imatura. Olha como isso pode conviver lado a lado. Tem gente que é usado por Deus, tem gente que tu fica assim: meu Deus, Deus usa mesmo, né? Demônio sai mesmo. Mas na vida comum da pessoa tem falha de caráter, compra e não paga, fica devendo. Mas na igreja é usado por Deus, tem dom, é crente, só não é tratado. Mas Deus vai cobrar de cada um de nós. Nós precisamos falar ainda de libertação dentro da igreja, porque libertação não é somente depois de uma oração forte que tudo sai. Libertação demora, meu povo, demora. Deixar de ser o que eu era. Existem coisas que sim, no segundo seguinte, Jesus me transforma, me muda, eu abandono. Mas outras coisas no meu caráter, na minha vida, no meu comportamento, é dia após dia, no andar na dependência de Deus, negando a mim mesma, buscando a graça de Deus para vencer o pecado, para deixar de ser aquilo que eu era. Libertação é uma caminhada, é uma escada de maturidade espiritual. Não permita que sua personalidade não tratada, seu temperamento não tratado, sem o Espírito Santo. Tem mulher que se gaba porque tem personalidade forte, porque não guarda almoço para janta, né? Eu não guardo almoço para janta não, porque eu tive que falar, eu falo na cara. Coitada. Coitada. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo é o oposto disso. Porque o forte é aquele que realmente sabe falar na hora certa. Deus usa a personalidade forte? Usa. Deus criou personalidades fortes. Existe uma teoria que talvez você já conheça dos temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. É uma teoria. É uma forma de ver, de entender o comportamento. Colérico dá o exemplo bíblico, aquele autor Tim LaHaye fala de Paulo, personalidade forte. Tem mulher que é assim, tu bota ela para fazer, ela vai fazer, meu irmão. Vamos fazer um chá de mulher, vamos fazer, vamos lá, e já está acontecendo. Dá um microfone para ela, eu pego o microfone, eu dirijo o culto, eu canto os hinos da harpa, eu faço. Personalidade forte. Mas pisa no calo dela, se ela não for tratada pelo Espírito Santo, ela vomita todo mundo, sai de baixo, esculhamba todo mundo no grupo do WhatsApp. Sanguíneo é aquele: uau, te amo, estamos juntos para sempre. Mas depois, nunca nem vi. Ah, a gente estudou junto? Não lembro não. É o exemplo de Pedro, bíblico. Melancólico, aquela mulher que pega o sofrimento e fica cozinhando o sofrimento. Ai, ninguém me valoriza nessa casa. Eu dou a minha vida por esses filhos, sou todo ingrato. Moisés era melancólico, segundo esse autor. Fleumático, aquela mulher passiva. Tu pode gritar no ouvido dela que ela só o sopro da tua boca que faz assim no cabelo dela. Ela não me esquentar com isso não. Passiva, um amor de pessoa. Abraão era manso. Mas nesse livro o autor conta
como cada temperamento desse tem suas qualidades e suas limitações. E se não formos tratadas pelo Espírito Santo de Deus, a gente não vive o propósito como Deus deseja. Deus usa cada uma de nós aqui com o nosso jeito de ser. Não justifique pecado e diga que é jeito de ser, tá? É diferente. Mas Deus usa as nossas personalidades e temperamentos distintos aqui para a sua glória. E essa é a dinâmica da obra de Deus. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferenciadas. Eu tenho habilidades que você talvez não tenha. E vice-versa. E está tudo bem. Minhas irmãs, eu acho lindo quem sabe fazer trabalho manual. Eu acho a coisa mais linda. Mas não é uma coisa que eu, Estela, vou fazer com gosto, assim, eu quero fazer trabalho manual. Não, não é. Admiro, acho lindo, mas não é minha afinidade. E assim cada uma de nós. E tudo em nós deve ser tratado pelo Espírito Santo e usado para a glória de Deus. E penúltima coisa que pode nos impedir de usar nossos dons e talentos para o reino: covardia e preguiça. Quando eu, mulher, não priorizo o reino de Deus e a sua justiça, quando a minha cabeça e o meu coração estão nas coisas dessa vida, estão na minha beleza, estão nas roupas que eu compro, estão nos meus estudos e na minha profissão, pensando na minha carreira, como eu quero crescer dentro dessa empresa, eu quero sentar naquela cadeira ali de gestora, o meu coração está nas coisas dessa vida, na minha casa linda, que eu trabalho tanto para manter ela desse jeito, no meu carro, nas coisas daqui, na futilidade das coisas efêmeras que vão passar, nas distrações dessa vida, que assim como a beleza é enganosa, como a formosura é vã, vai passar, vai passar. Quando eu me dedico a sonhos que são meus, mas que não têm a aprovação de Deus, são sonhos meus, mas que não é o desejo de Deus para a minha vida, mas eu insisto neles. E na boa, Deus permite. Deus permite, você tem livre-arbítrio. Deus pode permitir ou não. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, Romanos capítulo 8. Mas a profundidade e a intimidade do meu relacionamento com Deus vai depender de quanto tempo eu passo com Ele, na leitura da palavra, em oração, em ouvir a sua voz. Porque algumas são mais usadas que outras? Porque tem mulher que é Maria e tem mulher que é Marta. Tem mulher que acha que o que é mais importante são as coisas dessa vida aqui. Está até com interesses legítimos, com boas intenções, mas não é a prioridade. A gente precisa saber a escala de prioridade na nossa vida. Nada é mais importante do que estar aos pés de Jesus. Porque Jesus me fez entender que eu, mulher, sou importante. E que um ambiente de sala, onde um homem está falando, naquela cultura machista e patriarcal, eu poderia estar. Porque Jesus não tem nada de machista, como as feministas dizem por aí. Jesus ama mulheres, se entregou por mulheres. Ele não faz acepção de pessoas. Não seja uma mulher covarde e preguiçosa, que está se distraindo com as coisas dessa vida, que não pede as datas do cronograma capilar, mas faz tempo que ela não abre a sua Bíblia e faz seu devocional. O que importa? O que importa? E para terminar, o último impedimento que eu quero trazer a vocês é quando eu vivo uma vida vivida sem ser
dependente de Deus. Eu tenho até consciência dos meus talentos, tenho até consciência dos dons que Deus me deu, dos dons espirituais, e tenho até usado eles para o serviço de Deus. Mas chega um ponto em que eu acho que Deus me usa tanto, que eu tenho tanto brilho de Jesus em minha vida, e a vaidade cresce no meu coração, que supera, que suprime a minha identidade de serva dependente de Deus. Aí não dá. Aí não dá. A Bíblia fala de homens cujo poder, cuja vaidade subiu tanto ao coração, e Deus interviu na história para mostrar que não existe lugar acima do lugar de Deus. Existem pessoas que têm construído monumentos para si, que se o seu nome não estiver lá nos agradecimentos, o pastor não falar que ela estava na organização, e eu quero agradecer a irmã fulana de tal, acabou bem ali. O próximo ela não faz. Tem mulher que se o nome não estiver na lista, nos créditos dos parabéns, ela não vai fazer de novo. Ela não vai se desgastar por igreja, pastor nem lembrar do nome dela. O que importa? O teu nome? O que importa? O teu nome aqui? Importa que o nosso nome esteja lá naquele lugar que você sabe que é o livro da vida. Nós somos chamadas a exercer um sacerdócio real. Nós somos povo adquirido. 1 Pedro fala sobre isso. Não existe essa divisão que eu sei que a gente faz entre santo e secular. Eu sou crente, mas secularmente eu sou psicóloga. Tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu, onde Deus me plantar, ali eu devo exercer o meu sacerdócio. Se eu trabalho numa escola municipal, ali eu sou representante de Deus para aquelas pessoas. Eu nunca me vi de uma forma assim tão intensa como nesses dias, quando eu passei a trabalhar como psicóloga de uma escola, trabalhando com alunos de ensino fundamental. As histórias são muito parecidas. Crianças e adolescentes reféns, alvo de desfacelamento familiar, que não sabem a sua identidade. A sua identidade enquanto meninas está corrompida, machucada, porque o pai era um pai violento, porque a mãe é uma mãe distante. Você, mulher, quando você entender quem você é em Deus, quando você for curada pelo Senhor no seu passado, quando Deus te colocar na posição que Ele deseja que você esteja, e você por livre escolha dizer: eis-me aqui, eu quero estar no centro da tua vontade, você vai ver como você vai ser instrumento das mãos de Deus nessa geração. Deus nos fez mulheres e nos colocou, nos deu um papel especial, uma posição especial de cuidar. Eu posso ter uma carreira profissional, mas quem gera no ventre sou eu, quem materna sou eu. Meu marido pode ser um pai presente que for, mas a criança só sabe pedir para a mamãe, né, não? A Séfora só sabe pedir para a mamãe. Eu falo: minha filha, teu pai está bem aqui, pede para ele. Aí a mamãe, o primeiro nome, o nome doce. A gente tem isso que Deus nos fez. Se eu for tratada, se eu me dispuser com meus dons e talentos a serviço do reino hoje, eu sou usada por Deus para cuidar e levantar filhos que Deus me fez gerar, para que eles também entendam qual é o propósito da vida deles. Ana dedicou Samuel para Deus. Ana era estéril. Ana queria um filho. Deus queria um profeta. Deus queria um juiz e um sacerdote. Quando Ana foi até a presença de Deus, pedindo para Deus esse filho, casou o desejo de Ana, humano, com o desejo do céu. Samuel veio, Samuel foi entregue, Samuel foi dedicado a Deus, ele viveu o propósito.
Quando os meus sonhos são os desejos de Deus para a minha vida, eu estou no lugar certo. Tem sonho que eu vou ter que renunciar, porque não é a vontade de Deus, não é o melhor de Deus. Pode me custar, mas uma coisa que eu aprendi na caminhada com Jesus é que à medida que eu conheço a Ele, que eu me envolvo na minha relação com Ele, e eu sei que Ele é a melhor coisa que existe. Tem coisas que não me doem mais como antes. Eu abro mão mesmo, quero nem saber. Eu quero é Jesus. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero viver o propósito de Deus. Tá, Jesus, eu abro mão. Eu quero largar, eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu não faço questão mais disso aqui. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Dependa, minha irmã. Dependa de Deus. Você tem dons e talentos, não esconda seus talentos. A parábola dos talentos fala sobre isso. Não esconda, não diga que você não é digna, não merece. Rejeite as mentiras de Satanás. Dependa da mão de Deus. Jabez, no primeiro livro de Crônicas, a oração dele, tão rápida a história dele, mas na oração que ele faz, ele diz: Senhor, eu te peço que me abençoes muitíssimo, e que seja comigo a tua mão. Jabez sabia que as bênçãos de Deus dadas, mas se Deus não estiver conosco, não vale de nada. Mas se a mão de Deus, o toque da grandeza de Deus estiver conosco, vai dar tudo certo. Depois que Moisés foi tratado, assumiu o seu lugar de libertador do povo, foi tratado, foi treinado. Deus disse que estaria com ele, esteve mesmo. Se submeteu ao propósito. E esse Moisés foi o que disse assim: olha, o senhor está dizendo para eu ir, né? Mas se a tua presença não for comigo, não me faça dar nenhum só passo. Se a presença de Deus não estiver conosco, de nada vai adiantar meus dons e talentos. Se a presença de Deus e o olhar de Deus e o agrado de Deus e o efizibá de Deus, o meu lar de Deus, o meu prazer está nela, Isaías capítulo 62, não estiver conosco, se Ele não olhar para mim, o meu prazer está em Ti, eu me agrado de Ti, eu tenho prazer em Ti, de nada adianta. Eu estou construindo monumentos para o meu nome e usando a casa de Deus para isso. Eu posso fazer a obra de Deus sem Deus, e posso fazer a obra de Deus contra Deus, que é pior ainda. Não sei nem quem é pior, mas eu faço a obra de Deus na dependência de Deus. Eu disse: eis-me aqui. Ele disse: eu estarei contigo. Deus gosta de realizar coisas extraordinárias com pessoas comuns como eu e você. Jacó era enganador, mentiroso, migueloso, gostava de um golpe. Moisés era gago, Gideão era um covarde, Esther era órfã, Rabi era uma prostituta, Davi adulterou, até a jumenta era uma jumenta. Mas ainda assim Deus usou cada um deles para o propósito maior, para o reino. Essas mulheres, Tamar, Raabe, quem mais? Na genealogia de Jesus, Batseba. Vai ver a história delas. O currículo delas não é tão bonito assim. Não é uma prostituta, uma adúltera que estava na genealogia de Jesus somente. Era uma ex-prostituta, era uma ex-adúltera, eram ex. Por quê? Porque se submeteram a Deus, se arrependeram, mudaram, metanoia, mudança de mente. Não faço mais, agora eu sei o que Deus quer de mim. Eu me arrependo e me coloco à disposição. Queridas, eu não quero chegar lá diante de Deus e Deus falar para mim: vem cá, Estela, deixa eu olhar aqui a tua vida.
Deixa eu te mostrar o que eu queria para você. E por várias vezes eu tentei fazer através da tua vida, mas você não deixou. Eu não quero. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero. Eu quero dizer, Senhor, e aí? Com esse sofrimento todo que eu passei, com isso tudo que eu estou vivendo, o que tu queres me ensinar com isso? Onde isso daqui é revertido em glória para o teu nome? Onde que a minha dor é revertida em glória para o teu nome? Onde que o que fizeram comigo é revertido em glória para o teu nome? Em que eu posso trazer glória ao teu nome? O teu nome cresça na minha vida. Em que? Corrie ten Boom, eu já estou finalizando agora de fato. Acho que algumas conhecem a história dela. Uma mulher que foi vítima do nazismo, perdeu uma irmã no campo de concentração, viveu aquela dor toda do campo de concentração, mas que conheceu a Deus, entregou a sua vida a Jesus e foi instrumento para propagar o amor de Deus aonde ela foi. E existe uma história onde, em uma desses momentos em que Corrie está pregando, ela pega uma luva branca, feminina, e ela fala para a plateia assim: vocês estão vendo aqui essa luva? Se eu colocar a minha mão dentro dela, eu posso fazer várias coisas. Posso cozinhar, posso costurar, posso segurar as coisas, posso tocar em alguém. Mas se apenas a minha mão estiver do lado da luva, essa luva não faz nada. É preciso que a minha mão esteja dentro da luva. Assim somos eu e você em relação ao Espírito Santo. A mão é o Espírito Santo. Sozinhas como luvas, a gente não faz nada. Ou a gente faz algo que construímos aqui e rapidinho o tempo apaga, porque foi construído para o nosso nome. Mas se é construído por Deus, como a Bíblia diz, se for de Deus, vai prosperar. Se for para Deus, vai prosperar. Se for para Deus, a glória vai ser para o nome dEle. E eu vou deixar um legado espiritual. Legado passa de geração para geração. Eu posso morrer, mas o legado espiritual permanece. E o meu nome é conhecido diante de Deus, que é o mais importante do que diante de homens. Mas diante de Deus, naquele dia, eu e você vamos estar lá diante do Senhor. E Ele vai dizer: bem-vinda, bem-vinda, entra para o reino do teu Senhor. E nós vamos dizer: Jesus, eu escolhi por Ti, mas foi por Tua graça que eu consegui chegar aqui. Não foi esforço próprio, Jesus. Porque até a minha energia de me esforçar, eu disse: toma aqui, é Tua. Porque eu posso falhar, mas a Tua graça me sustenta. A Tua graça me cobre, Jesus. A salvação é por Tua graça. Eu cheguei aqui por Tua graça, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Teu nome é adorado neste lugar. Nós sabemos quem Tu és. E se existe alguém aqui que ainda não Te conhece, que só Te conhece de ouvir falar, Jesus, que hoje seja o dia marcado na Tua agenda, para que essa mulher se entregue a Ti, conheça quem Tu és, o Criador, o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Pai, o Papai, o Abba Pai, o Deus de perto, o marido, o Senhor, o amado das nossas almas, o nosso irmão. Jesus, Tu és tudo para nós. Tu preenches cada vazio do nosso coração. Em vão, Jesus, eu vou procurar nas coisas dessa vida aquilo que só Tu podes me dar como mulher. A minha feminilidade,
A minha identidade, o meu propósito de vida está em Ti, Jesus. Está em Ti, Jesus. Está em Ti. Não está nas coisas dessa vida, nos amores dos homens, não está nos bens, não está na minha beleza, não está no meu talento, não está, Jesus, no meu currículo, não está em Ti. É Tu que dizes quem eu sou, e a Tua palavra nos diz que nós somos amadas, perdoadas, redimidas, justificadas, que nós somos filhas de Deus e estamos em Cristo Jesus. E sobre Satanás, eu lanço sobre ele, rejeito em nome de Jesus. Mulheres que têm até hoje sido cativas e prisioneiras de mentiras de Satanás hoje aqui. Em nome de Jesus, que cadeias caiam por terra. Essa mentira que está guardada no teu coração, rejeite agora em nome de Jesus. E substitua essas mentiras pela verdade da palavra de Deus sobre quem você é. É a palavra de Deus, é a voz de Deus que suplanta as mentiras do diabo. Não queira permanecer escrava dessas mentiras. Nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor. Gratas a Ti, porque eu sei que cada mulher aqui foi escolhida por Ti. Cumprir o nosso sacerdócio real, levar homens e mulheres ao conhecimento de quem Tu és, impactar essa geração, criar nossos filhos, nos dar êxito na criação dos nossos filhos. Em nome de Jesus nós Te pedimos, em nome de Jesus eu profetizo, teremos êxito na criação dos nossos filhos Te amarão, nossos filhos Te buscarão, nossos filhos viverão Teus propósitos, nossos filhos não acreditarão nas mentiras de Satanás, nossos filhos não viverão para a carnalidade, nossos filhos não serão escravos do pecado, nossos filhos não vão viver uma vida de engano no mundo, nossos filhos são Teus. Por Tua graça, nos ajuda, Senhor amado. E quando nós falharmos, Jesus, que a Tua graça nos cubra, que Teu amor nos cubra, que nós possamos apontar para Ti. Ele é perfeito, Ele não falha, Ele não mente, Ele é a verdade, aleluia. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Existem muitos lugares, mas não há lugar melhor do que a Tua presença. Nós Te pedimos perdão, Jesus, pelo tempo que perdemos nos escusando de ser usadas por Ti, nos afastando do Teu propósito, nos afastando do Teu tratamento. Se for para tratar, trata, Jesus. A Tua cirurgia não tem anestesia, vai doer, mas vai ser revertido em glória para o Teu santo nome, em liberdade verdadeira. E assim, Jesus, usa-nos para o Teu propósito, para o Teu propósito. Eu tenho uma identidade, você tem uma identidade, você tem um propósito, você não está aqui por acaso, você não é engano. Deus te criou e Deus tem um plano para a tua vida nesse tempo. O nosso tempo é esse tempo. Grandes mulheres foram usadas por Deus na história, mas o tempo já passou. Esse é o meu e o teu tempo de fazer a vontade de Deus. Fica conosco, Jesus. Fala ainda mais ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus.